Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Hoje vai sem vinheta, hoje vai sem nada, bater um papo aqui com vocês. Vocês estão vendo, estou num lugar totalmente diferente, né? Tô aqui ultra mega improvisado, mas para não deixar o canal sem conteúdo para vocês. Vamos lá. Um primeiro vídeo que eu quero falar com vocês aqui hoje é o seguinte. Eu falei, né, no início da semana que está tendo o Congresso da Sociedade Astronômica Americana, o AAS 235. Esse que é o congresso que está acontecendo no Havaí. Isso é meio ruim, né, porque a gente só fica sabendo das coisas mais ou menos no dia seguinte. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo, só para vocês terem uma ideia, são 2h08 da manhã que eu estou gravando o vídeo e o congresso não está acontecendo lá, tá? Bem, nesse congresso estão sendo apresentados muitos trabalhos, basicamente todos os vídeos que vocês estão vendo essa semana são de trabalhos apresentados lá na AAS 235, que é aí considerado o congresso, um dos congressos mais importantes, né, da astronomia. Muito bem, um trabalho que foi apresentado lá foi o pessoal do Hubble, que fez uma medida da nossa queridíssima constante de Hubble. Todo mundo sabe da constante Hubble, a constante Hubble, o H0, né? Que é a maneira como a gente tem de medir a taxa com a qual o universo está se expandindo. E o que acontece hoje? Quando a gente usa dados do que a gente chama universo primordial, que são os dados do telescópio espacial Planck da Agência Espacial Europeia, a gente tem uma medida desse valor. Quando a gente usa supernovas e outros métodos usando o universo mais local, a gente tem outra medida desse valor. Ser uma e ser outra não tem tanto problema. O grande problema é que a diferença entre elas é muito grande. A medida feita lá com Planck é na casa dos 63 km por segundo por megaparsec, e a medida feita com o universo local, digamos assim, com supernovas, vai lá para a casa dos 73, 74 km por segundo por megaparsec. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre isso, né? Isso aí causa um problema porque alguma coisa a gente não está sabendo modelar, alguma coisa a gente não está sabendo estudar, o que está acontecendo com a matéria toda, o que está acontecendo com o universo, que no momento tem uma medida, quando você pega lá o universo primordial, e depois quando você pega o universo local tem outra. Por que no momento ele se expande mais rápido, no outro ele se expande mais lentamente? Essa é a grande questão. Muito provavelmente tem um valor, a constante de Hubble, para o universo primordial, e depois vai ter um limite que tem que se aplicar a outro valor da constante de Hubble. Não tem aquele papo, eu sei que eu mesmo já falei, né? Constante que não é constante. Não tem nada disso, porque o constante aqui quer dizer que é um número, tá? É um número que a gente coloca na equação. Não quer dizer que é um valor que tem que ficar o mesmo sempre. Combinado? Então, existe toda essa discrepância. Isso aí, o ano passado, o pessoal chamou de crise na cosmologia, e o Hubble criou um projeto para isso. O projeto do Hubble, se você lê ele assim, digamos, de forma livre, a gente pode ler ele como Holy Call, tá? Sendo que o Holy, o HO, na verdade é o H0, que é a constante de Hubble, usando lentes gravitacionais para poder medir essa constante. Então a gente tinha um método que usava a CMB, que é a radiação cósmica de fundo, lá do Planck, um método que usava supernovas, porque a constante Hubble ela é totalmente dependente da distância, e medir distância no universo, como eu já falei com vocês, não é algo tão trivial assim. Então a gente tem lá a medida feita pela CMB, Planck e pela supernova. E agora o Hubble, o pessoal do Hubble, os pesquisadores, estão usando uma outra técnica baseada nas lentes gravitacionais. Muito bem, então, o que o pessoal do Hubble fez? Eles pegaram 6 quasars, quasar que é aquele objeto que é muito brilhante, que na verdade é o núcleo ativo de uma galáxia que fica muito longe, só que ele tem a medida dele é muito precisa, né? Como ele é uma fonte muito luminosa, está muito distante, a gente consegue medir muito bem a distância até ele. Muito bem, eles pegaram 6 quasars que estão localizados aí até mais ou menos uma média aí de 5,5, né, bilhões de anos-luz de distância, e a luz desses quasars passou por uma galáxia muito massiva.
quando acontece isso, a gente tem o fenômeno que a gente conhece como lente gravitacional. Isso quer dizer o quê? Que a luz daquele quasar que está muito distante, ela é amplificada, ela é aproximada e assim os pesquisadores conseguem estudar esse objeto muito distante. Então, a luz saiu lá do quasar, passou pela galáxia e criou a lente gravitacional. Quando criou a lente gravitacional, quando teve esse efeito de lente gravitacional, 4 imagens do quasar foram criadas. Isso que é muito interessante. E aqui o Hubble, que está aqui na órbita da Terra, detectou então essa luz proveniente dos quasars que sofreram o efeito de lente gravitacional. Então gerou 4 novas fontes. Isso é muito interessante, porque é isso que os pesquisadores usam. Quando gera essas 4 novas fontes, cada uma delas, na verdade, ela viaja num determinado meio. Ou seja, cada uma dessas fontes, cada trajetória desses raios de luz são diferentes, não é o mesmo, não trafegam pelo mesmo meio. E é essa diferença entre cada um dos 4 quasars, né, que são repetidos ali pelo efeito de lente gravitacional, é através dessa diferença, desse delay que acontece entre as imagens, que os astrônomos conseguem calcular a distância e, a partir da distância, calcular então a constante de Hubble. Basicamente, óbvio que não é tão simples assim, mas basicamente essa que é a metodologia que esses pesquisadores utilizaram. Acaba acontecendo, estou lendo aqui para vocês, né, que você tem tipo a luz como se ela estivesse piscando, né, de maneira diferente. Então, a grande questão é, quando você tem o brilho de alguma coisa, você consegue calcular essa distância. No caso, você tem 4, você consegue calcular e monitorar de forma mais precisa essa distância até o quasar. E assim, com esse valor, você joga ali nas equações e você calcula o famoso H0, ou seja, a constante de Hubble. Essa é a metodologia. É muito mais complicado, tá? É bem mais complicado que isso. Eu vou deixar os links aqui na descrição para vocês lerem, quem tiver interesse nisso, mas de forma básica, para que vocês entendam, é assim que é todo o processo, toda a metodologia que é feito. Tranquilo, então? Então, isso aí é a metodologia que eles usaram. E aí, qual o valor que eles obtiveram? Quando eles usaram a lente gravitacional, eles obtiveram um valor muito próximo das medidas que são feitas com a supernova. Ou seja, então, lembrando, a gente tem aqui a medida com o Planck. Eu vou colocar os gráficos aqui que vai ficar bem fácil para vocês entenderem, tá? Um primeiro gráfico que vai aparecer, em todos esses gráficos que eu vou colocar, vocês vão ver vários histogramas, assim, um em cima do outro e um pretão no meio. Isso aí são o quê? São todas as medidas que eles fizeram e aquele pretão, então, seria o H0 calculado depois de fazer todas as contas ali. E esse valor de H0 deu na casa dos 73 km por segundo por megaparsec, com um erro de 2,4%. Isso é muito importante, tá? Ou seja, está sendo um valor considerado muito preciso, tá? Um erro abaixo dos 3%, abaixo dos 2,5%. O Planck tem a medida dele lá no 63, a supernova aqui no 74, e essa medida com lente gravitacional está no 73, ou seja, o valor que o Hubble, que a equipe do Hubble mediu para o H0 usando uma outra metodologia totalmente diferente das outras duas, está muito próxima da medida feita com a supernova, que são 73, 74 km por segundo por megaparsec. Beleza? Então é isso que essa equipe do Hubble chegou a apresentar esse trabalho hoje, mostrando isso. Na verdade, eles estão defendendo que se a gente não precisa usar CMB, a gente não precisa usar supernova, a gente pode usar lente gravitacional usando o quasar, que é uma fonte muito precisa para se medir a distância, ou seja, a distância que é medida ali tem uma incerteza muito menor, consequentemente o H0 vai ter uma incerteza muito menor, a incerteza caiu aí para casa dos 2,4%. O que os pesquisadores querem fazer agora? Agora eles querem usar mais quasars, usando esse efeito de lente gravitacional, para que esse erro, para que essa incerteza caia na casa de 1%. Esse é o desejo dos pesquisadores, fazer que isso caia para a casa do 1%. Se isso conseguir, eles vão estar muito felizes e a partir daí eles vão tentar começar a entender tudo o que está acontecendo com o nosso universo.
E quem vocês acham que vai ser o responsável por reduzir essa incerteza para 1%? Alguém chuta aí? Vai ser ele mesmo, James Webb. Os pesquisadores acreditam que quando o James Webb for lançado lá em 2021, ele vai conseguir fazer essas medidas de forma mais precisa e essa incerteza vai cair para casa do 1%. Então é isso que os pesquisadores estão esperando. E depois ainda tem o WFIRST, que é um outro telescópio espacial que deve ser lançado também, com uma capacidade muito boa também de observação, e ele pode tentar então resolver todo esse problema da constante de Hubble. Isso é muito importante entender, né, o que está acontecendo com a constante de Hubble. É de suma importância porque a constante de Hubble ela é, digamos ali, algo fundamental para que a gente entenda a maneira com a qual o universo está se expandindo. Tá? É a constante de Hubble que fala para a gente qual é a taxa de expansão do nosso universo. Então tá aí o Hubble, muita lenha para queimar ainda, um trabalho realmente maravilhoso. Na verdade, nesse congresso, tá, foram apresentados vários trabalhos com o Hubble. Ele observou o grupo de galáxias mais distante, ele fez observação de uma galáxia que é a galáxia Godzilla, né, que é a maior galáxia do grupo local, do universo local nosso, ou seja, muitos trabalhos com o Hubble. Tá, depois eu vou tentar trazer todos para vocês. Eu vou tentar trazer tudo de mais importante que aconteceu nesse congresso, só tenham paciência aí que está indo aos poucos. Mas esse trabalho aqui eu achei muito importante, muito interessante, porque é um trabalho sobre a crise da cosmologia, ou seja, uma nova medida, uma nova metodologia, deu um outro resultado, 74 km/s por megaparsec, muito parecido com a medida feita usando supernovas. Beleza? Então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui. Não se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, faz tudo aí que você já sabe, se inscreve no canal, que é muito importante. Vá lá na spacetodaystore.com para ajudar o canal, vai vir novidade por aí. Também não se esqueça aí de se tornar membro do canal, que é muito legal para todos nós. Combinado? Então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, como eu já falei, né? Compartilha, favorita, faz tudo aí pra gente. Tamo junto diuturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!